em relação aos combustíveis, a gente tem um sério problema, né, relacionado não só à qualidade quanto à quantidade, né? São duas fraudes que são mais comuns, né? Seja a adulteração do combustível, com a adição de etanol, por exemplo, em excesso na gasolina, né? A legislação fixa um limite máximo de gasolina, de álcool que pode ter na gasolina, e muitas vezes há o excesso, né? Há o acréscimo de álcool além do permitido. A legislação estabelece que é em torno de 27,5%, né? Podendo haver uma variação aí pelas resoluções do governo, da ANP, na administração do limite máximo. Tem uma margem de erro de 1% a mais ou 1% a menos, e muitas vezes a gente se depara com autuações da Agência Nacional do Petróleo, né, a ANP, constatando 50% de etanol na gasolina. 50%. Sim. Nossa. E não apenas isso, até mais, até 60% eu já cheguei a ver. Às vezes até mesmo metanol em excesso. Não apenas. O metanol ainda gera graves riscos à saúde. A saúde, né? Isso. Etanol. Exatamente, etanol. Não, Metanol. Metanol? Metanol É um combustível? É uma substância nociva, né? Hoje ela é considerada um solvente, né? Pelas resoluções da portarias da ANP, é um solvente. É muito utilizado também para adulteração, né? E isso prejudica não só o meio ambiente, como a saúde dos consumidores, como também o desempenho do veículo, a qualidade do veículo. E você está pagando por um combustível mais caro, um valor inferior do que é fornecido, né? Porque o álcool tem um valor inferior em relação à gasolina. A gasolina. Infelizmente é muito comum. E a fraude metrológica, que é a fraude quanto à quantidade, né? O consumidor pretende encher o tanque, em vez de colocar 50 litros, ele recebe 45 litros, por exemplo. Né? Mas aí nesses casos, né, em que você já identificou a própria fiscalização da ANP, que a gente sabe que atua com frequência, né? Tanto que em muitos casos chegam ao Ministério Público para tomar providências no âmbito do judiciário, porque a Agência Nacional do Petróleo atua no âmbito administrativo, né, doutor? Vocês já chegaram a identificar que a fraude ela está naquele aparelho que mede a quantidade? Porque assim, eu quando vou abastecer, eu fico de olho lá para ver se realmente tá. Que a gente confia. O que você tá rindo? É verdade. Não, eu também fico de olho. Porque, Renata, mas assim, se eles colocarem, se o negócio estiver marcando certo, eu não vou saber, né? O quanto colocaram lá dentro. É ali que há adulteração, doutor? Mas posso fazer um adendo? O que a Renata comentou realmente é importante, porque a gente conhece o carro, né? Então, por exemplo, se não teve uma alteração grande no preço do combustível, os R$ 100 que você coloca, você percebe que não andou nem 50, às vezes, é um exemplo, né? Então você desconfiou, não tá marcando certo, porque eu coloco R$ 100, não teve uma alteração grande no preço. Era para render praticamente o que eu rendia antes. Você fala assim, nossa, mas rendeu muito menos. Isso pode gerar uma suspeita de que esteja marcando errado lá. Entendeu? Então, onde está a adulteração nesse caso? Exatamente. Na verdade, todas as bombas medidoras, né, que estão instaladas nos postos de combustíveis, elas devem passar por aferições. Todas têm um selo do Inmetro, né? Tem que ter o selo do Inmetro. Se o consumidor observar que não tem o selo do Inmetro, já pode desconfiar. Tem também o lacre do Inmetro, né? Porque elas não podem ser modificadas sem autorização dos fiscais. Aqui em São Paulo, quem exerce a fiscalização é o IPEM, né? Instituto de Pesos e Medidas. E ocorrem fraudes metrológicas no sentido, em algumas ocasiões, são instalados dispositivos, hoje já até o Wi-Fi, né? Que é alterado no próprio celular, ou mecânico mesmo, é instalado um dispositivo mecânico que acaba por reduzir a quantidade de combustível. Então, muitas vezes fica até difícil de identificar essa fraude. Mas acho que aqui é importante a gente dar um conselho para o consumidor, né? Tanto quanto a fraude a respeito da qualidade, quanto a questão da quantidade, ele pode exigir do estabelecimento comercial, do posto de gasolina, a análise da qualidade, que se chama um teste de proveta que é feito, né? Na gasolina é possível fazer isso, e ele já indica se a quantidade de álcool está em excesso ou não, se for uma fraude relacionada a excesso de álcool, né? E também a fraude metrológica, é possível ele pedir a aferição da bomba de combustíveis.
essa bomba o mecanismo para ser feita a ferição é um tanque, um tambor de 20 litros, né? Em que é colocado 20 litros de combustível e ele tem que indicar a marcação de 20 litros. Há uma margem de erro, né? Em prejuízo ao consumidor é admitido até 60 mililitros e em benefício do consumidor até 100 mililitros. Isso pode ser exigido por qualquer consumidor em qualquer estabelecimento. Sim. Na hora, sim. Aí eles são obrigados a fazer isso. Sim, são obrigados. E se ele falar, não vou fazer... ele pode chamar a polícia. Polícia e tal. A polícia, né? A gente não tem uma equipe de rua que vá fiscalizar, que vá poder fazer uma prisão em flagrante, eventualmente se tiver adulteração, ou se ele estiver se recusando, pode ser acionada a polícia, né? Seja a polícia militar, a polícia civil. Mas aí a gente tem um outro problema que tem sido muito comum. Vou citar aqui na cidade de Limeira, não vou indicar estabelecimentos, nada. Mas muitas vezes a ANP tem ido a esses postos e tem verificado que esses equipamentos não estão aferidos. Porque todos esses equipamentos têm que ter aferição e também um certificado de registro no IPEM, no Inmetro, desculpa. Né? Ele tem que obedecer as normas do Inmetro para poder ter validade essa análise que é feita, né? A ANP acaba por notificar, expedir medidas reparadoras de conduta, que se destinam exatamente ao estabelecimento adquirir esses equipamentos, manter os certificados de calibração e mantê-los todos em ordem e ter eles em poder, né, no estabelecimento, mas muitas vezes eles acabam até por não cumprir. Então a gente pede novas fiscalizações, sempre tá em cima cobrando isso. Recentemente, nos últimos anos, a cidade passou pela fiscalização de 60 estabelecimentos comerciais. São 60 postos de gasolina. Não só Limeira, contando também Iracemápolis. E foram identificadas fraudes em diversos deles. Em alguns, até mais de uma oportunidade. A gente tem uma média de autuação por vício de qualidade e quantidade de aproximadamente 27% dos postos de gasolina da cidade, dos 60%. É um número significativo, né, doutor? É um número significativo. O Ministério Público tem investigação, né? Tem inquérito civil, tem ação civil pública em andamento. O que espanta é que se repetem os estabelecimentos, né? A gente cobra, alguns, inclusive, a gente pede para a Receita Estadual fazer fiscalização, eles vêm e fazem fiscalização também, e eles caçam a inscrição estadual. Então, eles acabam sendo fechados. Mas leva um tempo, logicamente, né? Todo o procedimento burocrático para se chegar a esse ponto, né? Nossa, que coisa, Renato. Nossa. Mas eu fiquei impressionado com essa informação que o consumidor pode chegar lá e pedir aferição tanto da quantidade, né, para ver se está medindo corretamente, quanto da qualidade. Exato. Então fica a dica, né? E aí, nesse caso, doutor, exato, fica a dica. E nesse caso, assim, ele está produzindo uma prova, né, em que ele pode daí pegar essa prova e falar assim, não sei se PROCON, os outros órgãos, eles auxiliam o Ministério Público para fundamentação de alguma medida perante o judiciário, mas de que forma que daí o consumidor ele se sentiu lesado, ele foi num posto, às vezes não conseguiu por meio desse teste, né? Porque o posto, creio eu, que se ele sabe que existe alguma irregularidade, é o que eu creio, não sei na prática, né, de vocês que estão ali na linha de frente. Ele fala, não temos condições agora, alguma coisa assim, e não faz. O que o consumidor pode fazer? Eu estou desconfiando que eu estou sendo lesada, né, por algo que eu não consigo. A gente sabe que o Ministério Público precisa de provas para poder atuar, mas como é que eu vou conseguir essa prova se eu estou tentando? O que o consumidor faz nesses casos? Em regra, o que pode ser feito, se a gente não tem um laudo, né? Porque normalmente a gente precisa de um laudo para embasar uma ação, senão ela vai acabar sendo julgada improcedente, né? Pode comunicar a própria ANP, no site da ANP tem local para fazer denúncias, né? Para fazer reclamações. O PROCON também, né? A Receita Estadual, como eu disse, e o próprio Ministério Público. A questão é que muitas vezes vai ser uma questão individual, como a gente falou inicialmente. Digamos, o consumidor abastece o carro e o carro dá um problema. Ele acredita que é em razão do combustível adulterado ou porque tem algum problema com o combustível que foi fornecido a ele. Ele faz uma representação do Ministério Público. A gente não tem esse laudo, a gente não tem essa documentação que comprove que foi em razão desse combustível. E não tem como o Ministério Público agir para auxiliar aquele único cidadão, né? Aí, no caso, se ele reclama
faz uma representação junto à ANP ou esses órgãos, que daí fiscalizam, e aí se identificarem, é uma prova de que outros consumidores foram lesados, e não só aquele. Isso, exatamente. Sendo comunicado ao Ministério Público, a gente normalmente vai pedir para o órgão fiscalizar. Mas essa notícia dele ao Ministério Público normalmente não vai gerar um procedimento de investigação imediato. Por quê? Porque, e se ele quiser ser ressarcido do dano material, do dano moral, do estrago que aconteceu no veículo dele, se ele tiver um laudo, digamos, de um mecânico falando, foi o combustível. Lógico que vai ter uma série de defesas que o estabelecimento pode alegar, mas ele abasteceu em outro posto, ele abasteceu em outros lugares antes de abastecer no meu. A gente sabe como funciona a questão do direito, né? A dialética do direito. Vai ter toda a defesa, mas... essa questão, ele pode levar ao Poder Judiciário, como eu falei, através do Juizado Especial Cível ou através do próprio Poder Judiciário ou Justiça Comum mesmo, e também fazer a reclamação no PROCON. O PROCON tem uma função, uma fiscalização administrativa, ele instaura procedimentos administrativos, notifica o estabelecimento comercial, pode até impor multas em algumas situações. Né? Mas assim, ele pode comunicar ao Ministério Público, como eu falei, e a gente vai pedir fiscalizações também, assim como ele pode diretamente provocar esses órgãos fiscalizadores, né? Que nos auxiliam nessa fiscalização.